Está com um programa especial há um ano das eleições, há um ano do primeiro turno do pleito de 2022, quando o eleitor brasileiro vai escolher o novo presidente, o novo vice, ou mesmo pela reeleição do atual presidente, do vice, do seu vice, o novo governador ou a reeleição do atual e um novo vice, já que Lígia Feliciano não será possível a candidatura dela uma terceira vez como vice-governadora. E também a escolha dos 36 deputados estaduais, dos 12 deputados federais pela Paraíba, além de um senador. É essa toda a composição política que vai ser definida no pleito de 2022. Logo no primeiro turno a gente conhece esse novo retrato da Assembleia Legislativa, a nova bancada federal da Paraíba. E o Congresso Nacional promulgou na terça-feira passada a proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral, que traz as mudanças na regra para as eleições no país. Vamos acompanhar aqui na tela as principais novidades nas regras eleitorais. Primeiro, o dia da posse de presidente e governadores, a partir somente de 2026. Posse de presidente da República e vice será no dia 5 de janeiro, não mais no dia 1º de janeiro. E dos governadores dos estados e do Distrito Federal, no dia 6 de janeiro. A gente volta a conversar ao vivo pela internet com Marcelo Weick, que é advogado, doutor, mestre em Direito, tem pós-doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e é presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E a gente volta a conversar com ele para entender por que as mudanças dessas regras. Marcelo, tem uma explicação por que não aprovou já para próximas eleições, só para 2026, a nova data de posse de governadores e presidente? Essa explicação é muito importante, porque senão nós estaríamos estendendo o mandato dos atuais parlamentares e gestores. Isso não pode, ele foi eleito apenas para 4 anos, não para 4 anos e 5 dias, 4 anos e 6 dias. Por isso que você vai valer para as próximas eleições, porque nós estaremos elegendo para o Legislativo e para o Executivo agora candidatos para 4 anos e 5 ou 6 dias, conciliando aí com essa nova data de posse dos próximos anos. Tem outra mudança aqui que a gente vai trazer na tela, a outra mudança que foi uma das novidades das regras eleitorais. Incentivo a candidaturas de negros e mulheres. Votos dados a candidatos negros e mulheres serão contados em dobro, apenas uma vez, para efeito de distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral de 2022 a 2030. Essa regra aqui já vale para o próximo ano, né? E é um incentivo a essas candidaturas para ver se há uma participação maior das mulheres, inclusive. Sim, isso é uma mudança muito festejada, né, pelas mulheres, pelos grupos minorizados e minoritários, porque ele estimula através da participação financeira, ou seja, jogando mais recursos do fundo partidário e do fundo especial para aqueles partidos que conseguiram eleger candidaturas de mulheres, candidaturas de negros. Então, isso é uma forma de você estimular candidatos, né, fazendo parte de nominatas e eleitos para serem mais na frente aí agraciados os seus partidos com mais recursos por fundo partidário e do fundo especial. Em outras palavras, Hermes, será estrategicamente interessante para cada partido para aumentar seu quinhão financeiro, ou seja, os seus recursos financeiros, terem candidatas mulheres e candidatos negros ou negras com competitividade, ou seja, aptos a ganhar de fato a eleição, porque a gente tem que lembrar que a contagem de deputado é o que vale para a distribuição do bolo do fundo partidário, do bolo do fundo especial, que são os recursos financeiros. Bom, agora a gente tem outra tela aqui, trazendo novidades nas regras eleitorais, fidelidade partidária. Deputados que saírem de um partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato se a legenda concordar com a saída. Qual é a diferença, Marcelo, dessa novidade para a regra atual? É que a regra atual não havia flexibilidade. Os partidos não poderiam dar o que a gente chama de carta de anuência. Eu, particularmente, sou contrário. Eu acho que é ruim essa carta de anuência, porque ela flexibiliza a questão da fidelidade partidária. Ou seja, o eleitor vota no candidato, mas também vota no partido. E aí, depois desse candidato eleito, ele vai lá muda de partido, tem a anuência do Diretório Nacional e vai para uma outra sigla, uma outra agremiação partidária. Mas essa é a regra agora que vai acontecer. Então, os candidatos eleitos poderão ser eleitos por um partido
poderão, durante o mandato, migrar para outro partido, desde que tenha, além das hipóteses de justa causa, que a gente já conhecendo, mais uma hipótese, que é essa hipótese do partido ir lá e concordar, dar uma anuência, né? Uma aceitação dessa mudança de partido. E veja que essa regra já está valendo há muito tempo, mas ela só foi efetivada mesmo a um político, um paraibano, deputado federal Walter Brito Neto, que perdeu o mandato por conta da regra de fidelidade partidária, ou seja, ele foi pego na chamada infidelidade partidária. O Congresso deixou de agir, né? Aliás, os partidos deixaram de agir, deixaram de aplicar a regra. Isso é ruim, porque, na verdade, se a gente cria toda uma lógica em falar que o mandato pertence ao partido, se a gente estimula, na verdade, a importância do partido político, né, que é fundamental a gente deixar de votar menos em pessoas e mais em ideias e projetos, quando você flexibiliza e permite esse troca-troca partidário, como que infelizmente continua a acontecer, a gente, na verdade, tem isso, essa pulverização de partidos políticos. Eu estava acompanhando a matéria de vocês, é tanta sigla que a gente fica até com dificuldade de compreender e o eleitor se confunde, porque ele deixa de votar naquele projeto, naquela ideia, naquele programa, né? E vai votar em pessoas. E as pessoas, na verdade, migram de partidos e a sigla fica sendo aquilo que a gente chama popularmente apenas um instrumento de aluguel para você se candidatar. Já que você falou nessa quantidade de siglas, com essas mudanças, há uma possibilidade da redução do número de partidos? Olha, Hermes, a tendência de você não ter coligação proporcional e a tendência de você, por exemplo, ser mais rígido na questão da fidelidade era você estimular a fusão, incorporação e aí como consequência a diminuição de partidos políticos. Ocorre que, infelizmente, a gente faz um movimento inicialmente, por exemplo, de proibir as coligações proporcionais, mas agora vem e se cria federação. Aí, de um lado, você tem toda uma legislação de proibição do troca-troca partidário, aí vem agora uma emenda e cria a possibilidade da anuência do partido para poder fazer a troca. Então, isso, de fato, fica uma briga de puxa-encolhe. De um lado, você faz medidas muito positivas para diminuição do número de partidos, e aí, eventualmente, depois você chega e flexibiliza por uma questão circunstancial, ou seja, tendo visto o fato que nós estamos aí há um ano, como você bem disse, do processo eleitoral, e você flexibiliza para resolver a acomodação, né, por interesses casuísticos aí que ocorrem às vésperas do novo processo eleitoral. Tá, então vamos para outra novidade aqui. Consultas populares teriam que ser aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições. Candidatos não podem usar a propaganda gratuita no rádio e na televisão para divulgar os temas dessas consultas. Essas consultas populares são os chamados plebiscitos? Isso, são os plebiscitos, referendos, que na verdade a gente tem muito pouco, né? Infelizmente no Brasil nós não temos uma cultura do plebiscito e do referendo, mas a ideia aí é permitir que no mesmo processo de eleição, no caso para eleição municipal ou eleição mesmo estadual, seja possível também que as câmaras municipais aprovem consultas via plebiscito e referendo, e isso seja também analisado dentro da própria eleição, ou seja, ao invés de nós termos lá apenas os votos para presidente, governador, deputado federal, estadual e senador, poderia haver também a possibilidade de introdução de perguntas, desde que aprovados dessas consultas aí, plebiscito e referendo. Marcelo, você como presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, Direito Político Eleitoral, ficou alguma mudança, alguma reforma, proposta de mudança na PEC para trás que você gostaria de ver aprovada? Olha, eu lastimo muito que a gente não conseguiu avançar no Código Eleitoral. Eu acho que se a gente tivesse mexido e conseguido ter votado antes na Câmara, dando tempo para o Senado poder discutir e debater, eu acho que seria muito bom, porque a gente evitaria essa quantidade de legislação que a gente ainda permanece. E acho que também ainda foi um pouco tímido também na própria PEC, a questão que você falou desse último tema aí do plebiscito, referendo à iniciativa popular, isso caiu, ou seja, continua muito difícil a gente poder fazer uso desses instrumentos de democracia direta. Então, talvez uma das coisas que eu acharia interessante, Hermes, era a gente ter avançado mais
nessa possibilidade da população, do eleitor, poder participar das decisões políticas de uma maneira mais efetiva e não só no período eleitoral, na escolha dos seus representantes. Ok, Marcelo Weick, obrigado mais uma vez pela participação, pela entrevista. Sempre aqui à disposição o Correio Debate. Seja sempre bem-vindo. Eu só tenho a agradecer a você e a sua equipe, sempre muito atenciosa e generosa conosco. Um abraço a todos os telespectadores. Um abraço. Vamos fazer outra pausa no debate. No próximo bloco, a gente fala de segurança das urnas eletrônicas, que é um tema que segue na pauta das polêmicas para o próximo pleito. Em 2 minutinhos, a gente está de volta.